Nos acréscimos do segundo tempo, Pablo Marçal se candidata à presidência do Brasil. E nesse vídeo vamos decorrer sobre esse assunto, se o Pablo Marçal tem ou não chances reais de ser presidente do país. Olá pessoal, Thiago Xavier na voz, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o like caso goste desse vídeo. O Pablo Marçal, que estava inelegível até pouco tempo, então depois daquela campanha ali que ele correu para ser prefeito de São Paulo, então os juízes entraram ali, bloquearam a sua candidatura e até pouco ele estava bloqueado. Porém, ali nos últimos dias, ele conseguiu uma liminar para derrubar esse veto e hoje o Pablo Marçal é mais um candidato à presidência do Brasil. E o que podemos esperar do Pablo Marçal nessas eleições é o que eu vou te contar agora. Pessoal, para quem não conhece, o Pablo Marçal ele ficou muito famoso com vendas de curso. Então, o Pablo Marçal ele tem aquela pegada de coach, de incentivar a pessoa para o crescimento financeiro, para o crescimento familiar, de você se casar, ser um bom homem, ser um bom pai, ser um bom empreendedor na sua área. Então ele ganhou muito dinheiro com isso. Além disso, ele é um homem que trabalha bastante também no ramo imobiliário. Ele mesmo diz que é um dos melhores ramos que ele tem. E além disso, vários outros ramos. Ele trabalha com a seguradora, com eventos. Então um cara com multifunções e um cara que de fato eu gosto. Então eu gosto desse tipo de candidato. Um cara que primeiramente venceu na sua vida pessoal. Então, assim, muita gente não gosta do Pablo Marçal, dizendo que ele é apenas um charlatão vendedor de curso. Mas, pessoal, não existe o cara por vários anos e faturar o que Pablo Marçal fatura sendo um charlatão. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, ou pelo menos uma boa parte, que compraram o curso dele, gostaram, porque elas continuam comprando, continuam acompanhando ele nas suas redes sociais, e ele continua aumentando drasticamente o seu patrimônio. Patrimônio esse que também ficou muito famoso nessa candidatura. Foi declarado ali 7 bilhões de reais, dizendo ele que o número foi errado, que deu algum errinho ali, que ele não tem todo esse patrimônio, mas ele já se diz um cara na casa do bilhão, pessoal. E dificilmente um charlatão, um cara que vende um curso ruim, um curso onde as pessoas não vão gostar, o cara vai conseguir chegar na casa do bilhão. Então a casa do bilhão é para de fato pessoas extremamente diferenciadas. E o Pablo Marçal, com pouca idade, já se mostrou que é um cara muito competente no mundo do empreendedorismo. Então assim, a gente pega o nosso atual presidente, é o Lula. O Lula se autodeclara semi-analfabeto. Eu sou nesse público aqui e nesse público aqui, eu sou o único que não tem o diploma universitário. É um analfabeto falando com vocês. Um cara que trabalhou alguns anos na siderúrgica, depois foi para sindicato e nunca mais trabalhou na economia real. Esse cara, muitas pessoas dizem que é preparado para dominar o nosso país. No caso do Bolsonaro, também não trabalhou muito, então ele foi um militar. Desde cedo entrou ali para deputado, passou muitos anos sendo deputado, depois foi presidente, mas é um cara político, pessoal. Ele não teve resultado, não enriqueceu, não demonstrou que ele é um bom gestor de empresas na sua vida pessoal. E eu vejo isso no Pablo Marçal, que é algo muito positivo. Porém, algo que eu achei bem estranho para o padrão do Pablo Marçal é que ele não se coloca como um campeão, como ele se colocou na prefeitura de São Paulo. Então na prefeitura ele já dizia que ia ganhar no primeiro turno. E nessa primeira entrevista que eu vi ele falando sobre a presidência, ele está dizendo que o Renan Santos, que é um desses candidatos, que vem com uma proposta diferente, também é um cara novo, ele vem batendo muito no Flávio Bolsonaro. E o Pablo Marçal disse que ele está vindo exatamente para isso, para bater no Renan. Então ele vai ser meio que um escudo para o Flávio Bolsonaro. É meio estranho para o padrão do Pablo Marçal, que é um cara vencedor, que é um cara que quer sempre estar no topo. Porém, eu acredito que nessa campanha ele está fazendo um teste para o seu nome, para a presidência, saber que no âmbito do Brasil, se o seu nome é ou não forte.
e também fazer um apoio para o Flávio Bolsonaro. Então eu acredito que no segundo turno, se tudo ocorrer como está sendo planejado, que é Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, eu acredito que o Pablo Marçal com toda certeza vai apoiar Flávio Bolsonaro. Então assim, possa ser que ele seja um homem para o futuro, quando ele vê que tem uma boa brecha ali na direita. Porém, eu gosto das propostas do Pablo Marçal, eu gosto. Em alguns pontos eu discordo, porque ele é um cara ainda estadista, então ele é um cara que acha que o Estado de fato pode resolver os problemas das pessoas, e eu já acredito que não. Eu acredito que para termos uma vida melhor, o Estado deve interferir cada vez menos em pouquíssimas coisas e deixar que o povo de fato tenha suas mudanças reais, diminuir drasticamente os impostos, diminuir drasticamente o gasto público, que a vida do brasileiro já vai melhorar. Então, e o meu sonho era que um candidato viesse com essas propostas. Então, mesmo eu gostando do Pablo Marçal, né, que eu já falei sobre esse ponto de sucesso primeiramente na sua vida pessoal, eu discordo dele nesse ponto de ainda querer o Estado assumir o papel de pai das pessoas. Mas e aí? E vocês? O que é que vocês acham do Pablo Marçal? Vocês votariam no Pablo Marçal? Vão votar nele agora no primeiro turno? Deixa aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida, se tem algum outro tema que vocês acham interessante sobre política, sobre outro tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer vídeo sobre ele. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o conteúdo.